Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. É isso aí, povo de Deus, voltamos agora com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, irmão Nathaniel, capítulo 3, versículo 14 ao 19. Nós vamos falar hoje Reino de Deus espiritual, destronando Satanás. É isso aí, né, irmão Nathaniel? Então, vamos lá, muito obrigado aqui por sua audiência. Então, hoje um tema muito abençoado sobre destronando Satanás. Então, muito importante, vamos observar as Santas Escrituras, Reino de Deus espiritual. Gênesis 3, 14 a 19, diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher diz: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão diz: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. É isso aí, irmãos. Veja bem o preço do pecado, né? Todo pecado existe um preço. Então nós temos que batalhar cada dia, pedir a Deus misericórdia para não vir estar caindo sempre no mesmo erro. Porque Adão pecou só uma vez, né, e perdeu o direito, né, de viver eternamente, porque Deus já tinha avisado e ele mesmo assim não vigiou na hora que a mulher dele estava ali já comendo fruto e disse: pega e come, né? Então assim, temos que ver, meus irmãos, quantas vezes nós às vezes vemos o mal, sabemos que é mal, mas às vezes fazemos. Então Adão sabia que era um erro grave dele ter aceitado o que a mulher dele ofereceu, porque Deus já tinha falado que ele não comesse, já tinha avisado para ele, né? Ele já sabia tudo direitinho. E hoje também nós somos avisados, nós na Igreja de Deus sabemos que os mandamentos é para obedecer. Somos ensinados, a maioria das nossas crianças nasce, cresce, ensinado que é para obedecer os mandamentos. Erramos, sabendo, né? Se nós errar, é sabendo, não é mais inocente. Ou quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, entre aspas, nós era inocente naquilo que nós não sabia. Hoje nós já não somos inocentes porque somos ensinados o preço, né? O preço dos mandamentos que deveremos obedecer e o preço de cada um. Cada mandamento quebrado existe um preço e todos eles levam à morte espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz bem claro: o reino de Deus espiritual destronando Satanás. Por isso, meus queridos amados irmãos, vamos pedir a Deus cada dia força e que a sua misericórdia venha sempre nos alcançar. Deus, o nosso Pai, não deseja que nós percamos o nosso direito de salvação. Mas aí, por que às vezes não obedecemos? Veja o caso de Adão e Eva. Tinha necessidade deles pecar? Não tinha, né? Já tinha
Ele poderia ter escolhido comer do fruto da vida antes de pecar, né? Mas não. Satanás ali apontando ali, disse que ele seria como Deus, e eles ficaram ali muito curioso, querer ser igual a Deus. Então, meus queridos, muitas vezes as pessoas provam isso aqui é bom, dá uma sensação boa, dá uma sensação de alegria. Aí a pessoa vai, não sou disso não quero não, pega, só prova aí, se tu gostar, tu continua, se não, cospe fora. E às vezes a pessoa não dá tempo de cuspir, né, irmão Nathaniel? Realmente, pastor José Medeiros, bem interessante essa analogia que nós, como está escrito, nós temos pelas Santas Escrituras, abstende-vos de toda aparência do mal. Então, no mesmo sentido, desviai-vos de toda aparência do mal. Então, nós não temos que, dessa forma, provar o mal e ir ao encontro do mal, mas temos que se desviar para não pecar contra o nosso Deus. Amém. Como diz, com o pecado de Adão, pergunta, com o pecado de Adão, que direitos legais teve o príncipe das trevas? Com o pecado de Adão, que direitos legais teve o príncipe das trevas? Então vamos o que a palavra de Deus diz bem claro, meus queridos. Com a desobediência de Adão, quebrando o pacto com Deus, deu autoridade e direitos legais a Satanás sobre o homem. Então é muito difícil enquanto nós não damos lugar a Satanás, ele não tem direito sobre nós. Mas a partir que nós demos lugar ou damos lugar a ele passa a ter direito sobre nós, como Senhor nosso. Quando nós rejeitamos o Senhor, o nosso Deus como Pai, sendo ele Senhor nosso, e nós desobedecendo a ele nós perde o direito dele ser o nosso Senhor, e passamos a ter outro Senhor, que é sem misericórdia, que é Satanás. Ele não tem misericórdia de ninguém. E Deus é misericordioso. Foi por isso que Satanás passou a ter o direito sobre Adão e Eva. E passou o direito a ter direito sobre todos aqueles que pecar. Todos aqueles que pecaram contra Deus. Então nós vamos, através da palavra do Senhor, como diz 1 carta de João 3:8, ele diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Então o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inimigo, que é o nosso inimigo, o inimigo número 1 de Deus. Por isso, meus queridos, temos que entender a palavra, a frase, como diz também Gênesis capítulo 3:3, né, irmão Nathaniel? O que diz lá? Amém. Graças a Deus, vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. O versículo 3. Amém, graças a Deus. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pronto, então eles morreram? Morreram, não morreram. Amém. Naquele dia, com o corpo e a alma, porque Deus intercedeu por eles, mas nem eles tinham morrido naquele dia, por causa da pena deles, foram pena de morte. Então o Senhor Deus, com a sua misericórdia, deixou eles viver por um tempo, né? Mas já com pena de morte, porque a palavra de Deus é bem clara: não comas, porque no dia que comer, vocês vão morrer. Então Adão já ficou com a morte decretada junto com Adão, junto com a Eva. Não marcou o dia nem a hora. É como uma pessoa que mora no local, na cidade, que lá existe pena de morte. Quando ele é pego, muitas vezes ele não é condenado à morte logo, imediatamente que ele mata. Às vezes ele vai para enfrentar um júri, e aquele júri ele leva tempo
às vezes passa até 10 anos lá ou mais esperando no corredor da morte, esperando o dia da morte dele. Então, que aflição, né? Adão passou pensando assim, qual dia morreria, porque cada dia, a partir que ele pecou, ele sentiu, né? Ele sentiu o peso ali da consciência, e ali cada dia foi envelhecendo, porque até ali Adão não sentia dor, com certeza ele não sabia o que era dor, não sabia o que era realmente cansaço, canseira. Então ele passou a sentir tudo isso que nós sentimos hoje. E se cortasse um dedo, já saía sangue, ali já sentia dor, demora a sarar, é o que acontece com nós. Então Adão passou a sentir tudo isso ali, ele começou a ver a sua vida a cada dia se aproximando o dia da morte. A sua vida ia se indo desde quando ele pecou. Então, quando ele foi envelhecendo, aí é que ele disse, agora pronto, agora estou chegando o dia de morrer, porque Adão não ia envelhecer, né? Também nós não, se nós tivéssemos nascido na obediência de Adão, nós estava ainda novinho, né, irmão Nathaniel? Não envelhecia jamais. Agora, como é que nós vamos adquirir a vida eterna, irmão Nathaniel? Por meio de quem? Amém. Somente por meio de Jesus. Nós temos ali João capítulo 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pronto. E com o pecado de Israel, eles passaram a dar direito a Satanás sobre eles. Vamos ver o Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14. Amém. Então vamos aqui, uma leitura um pouco longa, mas para que você entenda, diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te construirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém. Então aí as bênçãos por intermédio da obediência. Quando Amém. Você vai para o versículo 15 em diante, aí, meu irmão, aí só destroço, só coisa ruim que acontece por meio da desobediência. A gente vê um texto aqui, a palavra diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Veja aí, irmãos.
Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso aí é no tempo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas qual é a diferença se nós estiver debaixo da lei? O que é debaixo da lei? É quando nós não obedecemos, né? A pessoa debaixo da graça, mas quando nós estamos debaixo da proteção de Deus. Então a palavra é bem claro aqui, o versículo 34, ele diz, e o 35, o Senhor diz, do capítulo 28, e ficará aterrado pelo que verás, que com teus olhos o Senhor te ferirá com úlcera maligna, nos joelhos, nas pernas, e que não possa sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. Veja, tantas coisas ruins que tem acontecido, não é? Se porém não te obedecer. Sobre emprestar, o Senhor disse que a pessoa, se ele obedecesse, eles emprestariam às outras pessoas, seria por cabeça e não por cauda. E quando eles não obedecessem, o que é que acontece? Veja o versículo 43 e 44. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não te emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. O versículo 45. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não haverá dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para te guardar os mandamentos e os seus estatutos que tem te ordenado. Eita, né, irmão Nathaniel? Tanta coisa. Às vezes, quando eu fico olhando esses mandamentos, essas coisas, então a gente vê a ordem do Senhor por meio da obediência. Se nós obedecermos, seremos abençoados ao entrar, ao sair. Tudo que você põe a mão é abençoado. Às vezes as pessoas, estão passando por sofrimento, está passando por falta de pão, necessitado, trabalha, o dinheiro não rende. Aí o que acontece? Deixa de devolver dízimo, deixa de emprestar, deixa de devolver oferta, não tem condição, e ele ganha o mesmo tanto que ganhava. Às vezes, já contemplei pessoas dizer, pastor, eu não posso dar nesse mês nem no outro porque eu estou pagando as dívidas, eu estou pagando as contas aí. Quando eu melhorar, Senhor, eu te dou o dízimo. Olha aqui. Então ele está dando o dízimo para quê? Né? Por meio da obediência, ele está devolvendo porque Deus pediu para devolver, ou porque ele dá para o pastor. Ele diz, pastor, eu não posso dar nesse mês, mas no próximo mês, ou quando melhorar aqui, eu te dou o dízimo. Olha aqui, eu te entrego o dízimo. Não é isso. As pessoas têm que entender que as bênçãos ela vem por meio da obediência, né? Quem fez a promessa foi Deus. Se nós obedecer, seremos abençoados. Não foi o homem que fez promessa para o outro homem, mas não foi o sumo sacerdote, não foi Moisés, não foi Arão, foi Deus que fez a promessa. Se a pessoa fizesse tudo o que Deus mandasse, mandamento, ordenança, estatutos e leis que o Senhor tinha te dado a Moisés para ensinar. Não foi o homem que mandou isso. Por isso, você deve meditar muito em Deuteronômio capítulo 28 sobre as bênçãos e sobre as maldições. E não pensa assim que Deus vai dizer, não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não vai permitir. Sim, Ele é misericordioso quando nós obedecemos. Louvado seja Deus. Veja ainda Jeremias 31, versículo 32, irmão Nathaniel. Amém. Vamos aqui meditando na palavra do Senhor para nosso renovo espiritual, graças a Deus. Vamos para mais uma leitura. Diz aqui o seguinte: graças a Deus, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os sumei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Pois é, né? Então são tantas coisas. Como nós podemos se livrar de tudo isso aí? O que Jesus veio fazer aqui na terra? Como nós podemos se defender? Vamos ver o que diz a palavra. A igreja, como o corpo de Cristo,
a continuação do seu ministério, o que devemos fazer, né? O que devemos fazer para manter a fidelidade para com Deus? Vamos ver alguns versículos, Mateus 28, versículo 20, o que Jesus falou para os seus discípulos se obedecesse a ele. Amém, muito importante, diz aqui o seguinte, para você bem entender, aleluia. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Marcos 16, 17 a 20, irmão Nathaniel. Amém. Vamos que vamos, a leitura também muito abençoada para você entender. Então, diz aqui o seguinte, para você aprender cada dia mais. Aleluia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém. O que mais, irmão? Amém. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, sendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Mateus 12, 29, irmão Nathaniel. Amém. Então, voltando aqui um pouquinho, graças a Deus, para nós continuar entendendo, diz aqui o seguinte, aleluia. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. É isso mesmo. 1 carta de João 5:19. Vamos que vamos. Amém. Nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha aí, rapaz. Efésios capítulo 6, 10 a 18. O que precisamos fazer para defender das armadilhas de Satanás? Amém. Então, se vestir da armadura de Deus, vamos confirmando aqui nas Santas Escrituras, bem importante, diz o seguinte: quando ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, louvado seja Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 6, irmão Nathaniel, que diz? Amém. Diz aqui o seguinte, graças a Deus, que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Colossenses 2,15 para nós encerrar, irmão Nathaniel. Vamos que vamos, mais uma leitura abençoada para o nosso renovo espiritual. Diz o seguinte: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Então Jesus Cristo prometeu que estaria sempre convosco, né? A palavra de Deus é bem clara. Se nós obedecesse, Cristo estaria convosco todos os dias até a consumação do século, como ele falou ali para os discípulos. Ele estaria com aquele que obedecesse. E para tudo isso precisamos da couraça da justiça, da espada do Espírito, do escudo da fé, calçar os pés com a preparação do Evangelho, colocar o capacete da justiça. Meu irmão, ter que ser revestido os pés à cabeça para que você possa entrar na guerra sem sair ferido, mas ser vitorioso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E agora vamos para os comentários. Obrigado por você ter nos escutado até aqui.
Amém. Louvado seja o nosso Deus.